Fique agora com a programação do Centro Mundial da Presença de Deus. Vai em pé, abra tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu chamo esse versículo da base para se sustentar uma sociedade inteira. Eu chamo esse versículo da base para sustentar qualquer família, qualquer casamento, qualquer trabalho, qualquer empresa, qualquer negócio. Esse é o versículo base para que nós possamos ter uma vida de sucesso. Capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 13. Agora, pois, permanecem. Diga comigo, permanecem. É importante, algumas coisas têm que permanecer na sua vida, não importa se as coisas estão bem ou se estão más. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Você pode sentar. O mundo, no século XX, passou por duas grandes guerras. Uma, ali em 1914, a Primeira Guerra Mundial, onde morreram 8 milhões de pessoas, propriedades foram destruídas, pessoas foram machucadas e feridas. E uma, em 1939, a Segunda Guerra Mundial, onde 50 milhões de pessoas morreram. E a sociedade se levantou. Depois de ter perdido tudo, casas, bens, e mais do que isso, vamos falar de um povo específico na Segunda Guerra, o povo judeu. Foram dizimados 6 milhões de pessoas, são os números que se veem, mas a gente sabe que foi muito mais. E se levantaram, e são mais fortes do que eram. O ser humano não sabe a capacidade que ele tem. Você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, não sabe a capacidade de força que você tem. Você não tem noção. E essas três palavras resumem a força que todo ser humano tem. Fé, esperança e amor. Se você abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, quando fala sobre fé, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Vou ler novamente. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Certeza e convicção. Foi assim que cada um de vocês e cada um de nós construiu a sua história. Acho que a maioria lembra quando construiu sua primeira casa, comprou seu primeiro imóvel, pagou sua primeira conta. Você teve que ter muita fé. Começou seu trabalho, começou a estudar, começou a tua empresa, começou a tua família. Quero que você puxe. Nós sempre tivemos muita fé para construir as coisas. Era uma certeza daquilo que nós esperávamos, uma convicção daquilo que nós não estávamos vendo. E Deus nos deu essa força para enxergar o impossível. Deus nos deu essa força, parecia que nós conseguimos. Eu lembro, eu e minha esposa começamos a nossa vida como missionários numa casinha de madeira. E nós não tínhamos nada, porque como missionários a ideia era trabalhar para a obra durante anos. E o meu pedido de casamento para minha esposa foi muito legal. Eu disse para ela: quer casar comigo? Quero, não tenho nada para te oferecer. E ela disse: tu tem tu. Eu digo: obrigado. A gente construiu toda uma vida juntos. E as pessoas diziam: mas como é que vocês vão sustentar os filhos de vocês? Fica de pé, Israel, aí. Acho que deu para sustentar a criança, né? A esposa, fique em pé, por favor. Fique em pé, a esposa, Deus abençoou muito, né? Pode sentar. A minha filha, fique em pé. Também deu para sustentar a moça, né? Pode sentar. Então as pessoas, elas colocam muito medo na gente. A sociedade coloca muito medo na gente. E às vezes, você está nos assistindo, não fique bravo comigo, os parentes colocam muito medo na gente. Toda vez que a gente quer tomar um passo de fé, às vezes alguns parentes olham e dizem: mas você tem certeza que isso vai dar certo? Você tem certeza que você vai conseguir? Os medos, às vezes, não são porque as pessoas não gostam de nós. Às vezes é porque elas gostam demais. E elas têm medo de arriscar porque já se machucaram muito na vida. Então, fé tem que ver com certeza. Eu não sei como, mas eu vou chegar lá. Eu não sei como, mas eu vou construir minha vida.
Eu não sei como, mas com fé em Deus. E foi assim que a sociedade europeia reconstruiu as cidades. É assim que a Alemanha foi reconstruída, assim que aqueles países foram reconstruídos, porque havia fé. Mas, acima de tudo, fé em Deus, não qualquer tipo de fé. A Inglaterra estava sendo bombardeada pela Alemanha nazista, enquanto Winston Churchill estava lá no subterrâneo falando na rádio e dizendo: acreditem, confiem em Deus, nós venceremos. A terra estava tudo sendo destruído e ele estava lá acreditando. A Inglaterra é a potência que é hoje. Ela não morreu, assim como os judeus. Então, sabe, se nós soubermos usar essas 3 armas, a fé, a esperança e o amor, tudo é possível. Uma vez alguém chegou para Jesus e disse: me ajuda, se tu podes alguma coisa, me ajuda. E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. É uma frase um pouco estranha, tudo é possível. Mas se você for parar para pensar, essa cadeira que você está sentado, alguém um dia pensou nessa cadeira antes dela existir. E criou essa cadeira na sua mente. E através da convicção que isso ia dar certo, formou a cadeira que nós estamos sentados. Era só uma ideia na tua mente, na mente dessa pessoa. Thomas Edison, um leitor da Bíblia, ele ficava apaixonado pelo texto que dizia: Deus é luz. Deus é luz. E ele pensou consigo: eu vou criar algo como uma lâmpada. E tentou muitas vezes. Alguns dizem que ele tentou 2.000 vezes. Outra vez diz que ele tentou 5.000 vezes. Outros contam a história que ele deu a lâmpada depois de feita para um assistente. O assistente derrubou e quebrou a lâmpada depois de feita. Existem muitas histórias sobre Thomas Edison. Mas a verdade é que ele acreditava que podia fazer. E a fé dele era permanente. Olhe para mim, meu irmão. Como tem estado a tua fé? Você continua acreditando? Sabe o que abala a fé das pessoas? As lutas, as batalhas, os nãos da vida. Mas é a mesma coisa que abala a fé das pessoas que cria outra coisa nas pessoas chamada resiliência, que é a capacidade de se recompor depois de grandes perdas. E eu quero te fazer lembrar disso. Você lembra de alguma grande perda que você teve na vida? E lembra de um momento em que parecia que você não ia conseguir se levantar, que você não ia conseguir se erguer, que você estava com medo, mas ao mesmo tempo, com medo, você tinha fé. A Bíblia conta uma história linda de uma mulher que tinha uma hemorragia por 12 anos e não tinha dinheiro que pagasse ou que curasse aquela mulher. E se você quiser entender o contexto histórico da história daquela mulher, uma mulher com fluxo de sangue não podia nem tocar num homem. Em Israel, uma mulher que tivesse fluxo de sangue, o homem não podia nem sentar perto dela, não podia nem sentar onde ela tinha sentado. Era a tradição deles. Então você imagina essa mulher, 12 anos, passando por isso. Jesus está caminhando por uma multidão. E fé é isso, fé faz uma diferença enorme. Ela está sentada no canto da parede. O povo passando, a multidão passando, e ela pensa: se eu conseguir tocar, ainda que seja na veste de Jesus, eu não preciso que Ele olhe para mim, eu não preciso que Ele ore por mim, eu não preciso que Ele faça nada, só se eu conseguir tocar nele, eu sei que eu vou ser curada. E a Bíblia diz que ela foi se esticando, fraca, anêmica, e ela encostou com a ponta da mão na orla da veste de Jesus. Imediatamente, quando ela tocou, o sangue parou. E Jesus para, reconhecendo que alguém o tinha tocado de maneira diferente. E eu queria entender isso, irmão, sabe? A tua expectativa em relação ao culto, a tua expectativa em relação à tua vida vai fazer toda a diferença. A maneira com que você trabalha, que você toca nas coisas, vai fazer toda a diferença se você tiver fé. E quando Jesus foi tocado, a mulher para, Jesus para e diz: alguém me tocou. E Pedro, aquele discípulo de Jesus sempre muito agitado, disse: Senhor, está todo mundo te tocando. Como é que o Senhor quer me dizer que alguém me tocou? Está todo mundo te tocando. E Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder.
Sabe, quando a gente é novo, quando a gente tem sangue, tem garra, a gente tem essa questão, né? A gente vai e faz as coisas e corre atrás, e faz e acredita. E à medida que a gente vai amadurecendo, a tendência é que as lutas da vida, as batalhas da vida, façam com que a gente vá perdendo a fé, a gente vai desacreditando. Hoje, se fala sobre psicologia positiva. E quando a gente estuda sobre psicologia positiva, se fala que você não tem noção. Existe um manual de diagnósticos de doenças que é desse tamanho, assim, letra bem pequenininha. Ali está catalogado, Leomar, todas as doenças que uma pessoa pode ter. E algumas outras, eles dizem assim, e outras que ainda não foram catalogadas. Imagina a situação. Porque aquele manual, e é por isso que eu falo da Segunda Guerra Mundial, foi elaborado logo depois da Segunda Guerra Mundial. As pessoas estavam aflitas, elas estavam tristes. Então, eles diagnosticavam doenças. A Bíblia nunca foi a favor de diagnosticar doença. A Bíblia sempre foi a favor de diagnosticar cura. A Bíblia sempre foi a favor de diagnosticar o caminho para a vitória. Então, surge a psicologia positiva como uma proposta que a Bíblia sempre teve. Em vez de diagnosticar doença, diagnosticar quais são as forças que as pessoas têm para vencer os problemas, para vencer as dificuldades, para vencer as tristezas. E aí eles colocam lá amor, esperança, resiliência. Eles começam a colocar nomes de várias pessoas que superaram coisas que eram impossíveis. Uma coisa eu gostaria de dizer para você nessa noite, para você que está nos ouvindo pela televisão. Existe uma força dentro de você que você nem conhece. E o mais engraçado de tudo, até o pior e o mais duro ateu tem essa força. Porque quando Deus nos criou, Ele soprou no nosso nariz. Crer ou não crer em Deus é indiferente. Nós temos dentro de nós a fagulha do Altíssimo. E quando nós acreditamos que nós podemos, o versículo de Cristo que diz o seguinte: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Existem rios dentro de você. Não existe só a dor, não existe só a tristeza, não existe só a decepção, não existe só o medo, não existe só o cansaço, existe força dentro de você. Existe ânimo dentro da tua alma. Existe algo dentro de você que você não percebeu ainda. Então a Bíblia, Paulo, sabiamente ele diz, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Porque a Bíblia diz que se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para o monte, sai daqui, vai para lá e vai acontecer. Isso é muito poderoso. Não sei qual é o monte que atrapalha a tua vida. E no outro texto diz assim, se você orar acreditando que uma coisa já aconteceu, assim será contigo. E tudo que já foi feito nesse mundo foi assim. O óculos que você está usando, a roupa que você está usando, tudo foi projetado antes de existir. Existiu depois, mas a pessoa pensou na mente, vai acontecer. E aconteceu. Segunda coisa, a esperança. Abra comigo em Romanos capítulo 4. A Bíblia fala sobre... A primeira coisa é fé. A segunda coisa é esperança. A esperança é algo fantástico. A esperança faz a gente caminhar quando ninguém acredita mais. A esperança faz a gente levantar a cabeça quando todo mundo diz que não vai dar certo. A esperança não pode morrer. Se existe uma coisa que não pode ser destruída, é a esperança. Agora, observe bem, meu irmão. Abraham Lincoln, e falando de eleições, até os 50 anos de idade não ganhou nada. Perdeu até a noiva dele. Não teve sucesso nenhum na vida. Ele era um cristão. Com 50 anos de idade, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Um dos maiores presidentes. Eu quero que todos que puderem olhem para mim por um momento, não porque eu sou bonito, mas olhem para o que eu quero te dizer. Confie em Deus. Reclamar não vai ajudar de nada, você só vai ficar mais triste. Confie em Deus. Olhar para a circunstância e dizer que não aconteceu não vai te ajudar em nada, só vai deixar você mais triste. Eu acredito nessa palavra, Deus cumpre essa palavra, amém, queridos?
Quantos acreditam na Bíblia também? Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na palavra de Deus. Capítulo 4 de Romanos, versículo 18, falando sobre esperança. A Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Crer contra a esperança. Quando todas as estatísticas estão dizendo que não vai dar certo. E a coisa acontece. Aliás, as coisas boas da vida acontecem de repente. Você luta, e de repente acontece. Já experimentaram isso? Luta, parece que não vai acontecer e de repente acontece. A gente tem que estar preparado para o de repente de Deus. A gente tem que estar preparado para o de repente do Senhor. É para isso que a gente tem que estar preparado. Porque quando a gente menos espera, o melhor acontece. A Bíblia está cheia de histórias. A Bíblia conta que Davi era desprezado para a família, desprezado pelos pais, desprezado por todo mundo. E de repente, por causa que ele tocava bem a harpa, ele começa a se tornar um rei. A Bíblia conta que José foi vendido pelos irmãos, se tornou presidiário, injustamente, e de repente se torna o governador do Egito. A Bíblia conta que Daniel teve a sua cidade destruída, a família dele destruída, as irmãs dele violentadas, a maior parte das pessoas morreram, é levado para um outro país chamado Babilônia, e de repente ele se torna a pessoa mais importante depois do rei na Babilônia. Isso é esperança. E a Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança. Porque ele era um homem de 99 anos de idade. Como é que alguém com 99 anos de idade e uma mulher com 90 anos pode ter filho? Deus disse, você vai ser pai. E a Bíblia diz que Sara riu. Não foi tu, Sara, tá? A Sara riu. Ela riu e disse, como é que uma mulher com 90 anos de idade vai ter prazer novamente? Não tem como ser mãe. Não existe isso. E Deus disse, Sara, por que você riu? Ela disse, eu não ri. Ele disse, você riu. Mas não importa se você riu. Olha que fantástico é a misericórdia de Deus. Não importa se você duvidou ou não duvidou. Começa a crer a partir de agora que eu vou te abençoar. E de fato, de Abraão e de Sara veio todo esse mundo, todos os judeus que existem no mundo hoje, vieram de duas pessoas. Isso é fé. E por último, irmão, o amor. Amor, quando eu falo de amor, eu não falo de amor sentimento. Nossos sentimentos são instáveis. Então eu não posso falar de amor sentimento. Eu estou falando de amor decisão. Quantos aqui já acordaram tristes, tendo tudo para estar alegre? Levante a mão para o alto, deixa eu ver. Quantos de outro planeta nós temos aqui? Eu também sou. Quantos aqui já acordaram fortes e alegres, tendo tudo para estar triste? Deixa eu ver. Então você observa que seguir as emoções é complicado. Siga as tuas emoções quando elas forem boas. Quando elas não forem legais, siga a palavra de Deus. Então Abraão teve que crer contra a esperança. E teve que amar. Amar nesse mundo exige coragem. Amar nesse mundo exige a confiança que não importa quantas lutas você passe, quantas pessoas te decepcionem, ou quanto você se decepcione consigo mesmo, sempre vai existir alguém bom. A Bíblia diz que a terra está cheia da bondade de Deus. E eu converso com as pessoas e as pessoas estão muito apocalípticas. É tudo ruim, ninguém presta, ninguém... Olha, tem gente que presta, tem gente que vale, tem gente que ama, tem gente que vale a pena. Sabe, a gente tem que tomar cuidado para não começar a acreditar que tudo é ruim. A vida é linda, uma obra do Altíssimo. Ele nos deu essa vida. Em João capítulo 10, versículo 10 diz o seguinte: o diabo veio para roubar, matar e destruir. E então Jesus fala, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante, qualidade de vida. Sabe, Deus quer que você tenha qualidade de vida. Deus quer que você levante de manhã, não importando o quanto você tem, porque coisas a gente adquire. Deus quer mexer com quem nós somos. Levante de manhã grato pela tua esposa, pelo teu esposo, pelo teu filho, pela tua casa. Levante grato por todas as coisas. E acredite que tudo está nas mãos de Deus. Sabe,
Não existe, de fato, força no homem se ele não tiver fé, esperança e amor. E agora, voltando lá atrás, nas tuas memórias mais antigas, talvez a história dos teus pais, a história dos teus parentes, dos teus avós, ou a tua própria história quando você era criança, me diga, se não foi isso que eles tiveram. Fé, esperança e amor. Então é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos confiar que existe bondade nesse mundo. Porque se a gente procurar maldade, a gente vai encontrar. Mas se a gente procurar bondade, a gente também vai encontrar. Nós temos que acreditar que existem pessoas boas no mundo. Elias, um profeta de Deus famoso, que mandou descer fogo do céu para acabar com os inimigos, ele foi para uma caverna. Graças a Deus ele foi para uma caverna no monte de Deus. Foi no lugar certo. E ele disse, Deus, eu não quero mais viver. Ninguém mais te ama, todo mundo te abandonou, só fiquei eu. E Deus disse para Elias, Elias, tem muito trabalho para ti ainda. Levanta, você vai ungir um rei na Síria, você vai ungir um profeta em tal lugar. E só para você entender, tem 7.000 pessoas que são tão boas quanto você, que também acreditam na verdade como você acredita. Eu oro nessa noite para que Deus te dê fé, que você acredite. A fé torna a gente positivo. Às vezes parece meio insano, né? Todo mundo está dizendo que não vai dar certo, e você está dizendo que vai dar certo. Todo mundo diz que não acredita. E eu termino contando aquela famosa história do menininho que leu na Bíblia, que se você tivesse fé, Deus ia abençoar a vida dele. A casa deles ia ser leiloada, eles não tinham dinheiro para pagar. E ele chegou para a mãe, abriu o texto da Bíblia que diz que pela fé tudo é possível. E disse, mamãe, aqui diz que Pedro pescou um peixe. E que quando ele pegou esse peixe, dentro do peixe tinha dinheiro para ele pagar o imposto de Jesus e o imposto dele. E eu acredito nisso. Então ele pegou todas as moedinhas que ele tinha no cofrinho e foi lá na peixaria comprar um peixe. Porque ele acreditava que dentro do peixe teria o que ele precisava. E ele pega, compra, só dá para comprar uma cabeça de peixe, ele é suficiente. É na cabeça que deve estar esse negócio. Leva, o cara enrola numa folha de jornal, leva, abre o peixe e não tem nada dentro. E aquele menino tem a primeira decepção na vida dele. Ele chora, ele fica triste. Porque ele sabia que um dia depois ele não teria mais casa para morar. A mulher está tão triste que ela pega aquele jornal, abre o jornal e dá de olho com o classificado do jornal. Tia deixa herança para membro da família desaparecido. A mulher era rica, um membro da família desaparecida era ela. A bênção não estava na boca do peixe. A bênção estava no jornal. Eu não sei qual é o jornal que você está lendo. É claro que nós estamos no meio de uma pandemia, mas tem gente que está enlouquecendo e ganhando com isso. Tem gente que está adoecendo. Eu atendi uma menina esses dias que, desde que começou a pandemia, nunca mais saiu de casa. Chegou tremendo. Desde 20 de março ela não sai de casa, nem para botar um leite para fora. E ela precisou de um atendimento de emergência, porque ela não aguentava mais ficar trancada. Claro que nós temos que nos cuidar, mas nós não podemos nos alarmar e achar que esse é o fim do mundo. Deus está conosco. E isso vai passar. E a nossa fé vai permanecer. Todas as coisas vão passar, mas agora permanece a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior é o amor.